É útil fazer o sinal da cruz? É utilíssimo fazer o sinal da cruz muitas vezes e devotamente, porque é ato externo de fé que reaviva em nós esta virtude, vence o respeito humano e as tentações e nos obtém graças de Deus. Explicação. É utilíssimo fazer frequentes vezes e com devoção o sinal da cruz, porque é um ato religioso, um ato de piedade, que nos faz pensar em Deus, nas três pessoas divinas e na redenção que o Filho de Deus, feito homem, operou com o inefável sacrifício da sua vida. Além disso, fazer o sinal da cruz é um ato de fé, ato com que professamos crer nos dois principais mistérios, nas duas principais verdades da fé. Este ato de fé aviva em nós a fé, isto é, torna-a mais viva, mais forte, mais ativa, do mesmo modo que, pensando seriamente em uma coisa, esta se imprime mais vivamente na nossa alma. O ato de fé que fazemos com o sinal da cruz nos traz ainda estas vantagens. Primeira, vence o respeito humano, pois é uma profissão externa da mesma fé, para cumprir a qual importa obrar precisamente contra as máximas e princípios do mundo, não fazendo caso do seu desprezo. Segunda, vence também as tentações. São tentações os esforços que o demônio faz para nos induzir ao mal. O demônio não resiste ao sinal da cruz, porque por meio dele recorda-se e invoca-se contra o mesmo demônio a Santíssima Trindade e Jesus Cristo, que o derrotou, morrendo na cruz. São Cirilo exortava os fiéis a fazerem com frequência o sinal da cruz, dizendo: Imprime o sinal da cruz na fronte, a fim de que os demônios tremam e fujam, vendo o sinal do Rei. E Santo Efrem, faze este sinal na fronte, na boca e no coração. Dia e noite, em todos os lugares e a todas as horas, cobre-te com este escudo, e não te acontecerá mal algum. Pois, à vista deste sinal, as potências do inferno fogem tremendo. Assim como o menino treme ao ver a vara com que foi punido, e foge do fogo com que se queimou, assim o demônio foge ao ver a cruz. Terceira, alcança muitas graças. Toda boa obra constitui merecimento diante de Deus, e por isso obtém-nos algum favor. Quanto seja bom o sinal da cruz, vós o sabeis pela virtude que tem de avivar a fé e pelas recordações que nos desperta. Além disso, assim como o pecado é fonte de toda a maldição, assim a cruz é fonte de bênção e de graça. Por todas as bênçãos e graças do céu, estamos nós obrigados aos merecimentos do nosso Salvador, que na cruz derramou por nós o seu sangue. A cruz, outrora instrumento de ignominiosa morte, é agora instrumento de vida e fonte de salvação. Por isso, a Igreja nunca dá a bênção sem fazer o sinal da cruz. E quando o sacerdote abençoa com o Santíssimo Sacramento, forma também este sinal sagrado. Prática. Estes bons frutos só se obtêm se o sinal da cruz foi feito com devoção. 4 coisas devem concorrer para que ele seja bem feito: a língua, pronunciando clara e distintamente as palavras; a mão, formando bem a cruz, levantando-se à testa, ao peito, ao ombro esquerdo e depois ao direito; a inteligência, recordando os dois principais mistérios; a vontade, formando a intenção de consagrar a Deus os pensamentos, os afetos e as obras. Exemplos: as vitórias do sinal da cruz. Santo Antão Abade teve de sustentar muitas lutas com o demônio, mas saiu sempre vencedor, em virtude do sinal da Santa Cruz, pelo que costumava dizer a seus discípulos: Crede-me, basta o sinal da cruz para fazer que o demônio fuja envergonhado.
A cruz é a vida do cristão. Se alguém me quer seguir, diz Jesus Cristo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã é uma guerra, uma batalha espiritual. O rei caminha na frente com a sua cruz. Todos os que o seguem devem, a seu exemplo, levá-la também. Isto foi significado de um modo surpreendente a São Francisco de Assis, no princípio da sua conversão. Em um êxtase, viu espadas, lanças, escudos e outras armas riquíssimas, todas marcadas com uma cruz. Coragem, Francisco, lhe foi dito, toma as armas e caminha sob o estandarte da cruz. Imediatamente, Francisco, julgando ser chamado para a cruzada que estava para partir em direção à Palestina, tomou as armas para se juntar aos cruzados. Mas de novo se fez ouvir a voz e lhe disse: Acaso é melhor seguir um capitão terreno do que um rei celeste? A estas palavras compreendeu São Francisco que devia seguir a Jesus Cristo, que caminha à frente dos cristãos, levando a sua cruz. Com este sinal vencerás. O imperador Constantino, quando ainda pagão, partiu da França contra Maxêncio, que governava tiranicamente em Roma. Possuindo um exército muito inferior ao de Maxêncio, pensava a que divindade conviria recorrer para alcançar a vitória. Um dia, pouco antes do pôr do sol, apareceu no céu uma cruz luminosa, tendo em roda a inscrição seguinte: Inoc signo vinces. Com este sinal vencerás. O imperador, tendo admirado com o exército o prodígio, informou-se que sinal seria. Logo que soube que era o sinal dos cristãos, mandou fazer um lábaro, uma bandeira, que reproduzisse a cruz, e fez gravar também a cruz nas armas dos soldados. Depois, cobrando ânimo, prosseguiu a marcha sobre Roma e, sob os muros desta cidade, alcançou, junto à ponte Milvia, uma esplêndida e decisiva vitória. Com o sinal da cruz, podemos sempre vencer os nossos inimigos espirituais, alcançando sobre eles vitória não menos assinatura.